Boa tarde. Meu nome é Miguel Cordeiro, ou seja, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que estejam visualizando este vídeo, né? Eu moro aqui na região da Grande Florianópolis, mais precisamente na cidade de São José. A minha carreira toda foi formada em cima trabalhando com móveis estofados, né? Ou seja, trabalhando com estofaria já há muitos anos, né? E em todo esse tempo que a gente trabalha, né, nesse ramo, a nossa região aqui, por ser uma região de calor, tem muito cupim nos móveis, cupim de madeira seca, né, que acaba atacando portas, sofás, móveis em geral, né? E já desde 94 houve uma preocupação quando a gente percebeu que isso era uma infestação que, principalmente no sofá, era onde não se conseguia exterminar. E dali era um foco que acaba pegando para a casa toda, né? Então, ou seja, o sofá era um foco perfeito, protegido por espumas, não tem um acesso para chegar o tratamento convencional. Então, devido a isso, desde essa época, já começamos a pensar como eliminar isso, como resolver isso. Então, existe uma crença comum que seria assim, troca as madeiras. Não é possível, né? Trocar madeiras de um sofá que faz parte da estrutura, então, espaços escondidos, às vezes compensa mais fazer uma peça nova do que trocar a madeira desse sofá. Além do que, era uma manutenção bem maior, né? E então a gente veio trabalhando algumas formas para eliminar essa infestação, né, dos cupins nos sofás, principalmente, né? Passamos por várias experiências, deu muita coisa errada, muita coisa certa, muitos métodos eram eficientes, mas não viáveis, né? Como, claro, esse aí, trocar as madeiras, seria fazer uma peça nova, não era viável, né? Além do que, um trabalho muito grande, acabaria tirando tecidos, enfim. Para resolver a questão da infestação nas estruturas, partimos para o congelamento. Esse congelamento se apresentou muito eficiente desde o início, assim, 100% de eficiência, mas ainda tinha os empecilhos. O maior deles seria a umidade, né? A umidade nas peças, então teria que tirar o tecido, tirar a espuma para colocar a estrutura congelar, e matava tudo. No decorrer, já começamos a utilizar essa técnica, positiva, funcionando muito bem, mas sempre trabalhando na melhora, né? O que se pode fazer de melhor, o que dá para melhorar? Poxa, percebemos uma grande vantagem nessa técnica de congelamento, né? Uma delas é não utilizar produto químico, né? Ou seja, o móvel volta para casa 100% livre de produtos tóxicos, né? Então seria um método muito limpo, muito perfeito na função, né? Mas ainda tínhamos o problema da umidade, então isso era utilizado só nas estruturas de madeira dos sofás, as estruturas internas, né? Mas com o tempo, com a própria necessidade também, poxa, chega uma peça nova de fora, não tem nenhuma manutenção para fazer, apenas exterminar o cupim. Aí chegamos nesse equipamento aqui, que é um túnel de congelamento a seco. Ele é um túnel de congelamento a seco, ou seja, a peça entra inteira dentro da câmara, né? Faz todo o procedimento e retorna para a casa do cliente sem tirar tecido, sem trocar acabamento nenhum, porque não vai gerar umidade, né? Simplesmente ele vai congelar e descongelar a seco. E isso foi muito interessante. Quer dizer, já a partir de 2016, já começamos a oferecer a profissionais, a clientes particulares, né? E aí
ultrapassou a questão apenas dos sofás. Ela, com o tempo, a gente foi percebendo que, não, para aí, se é a seco, pode-se trabalhar lâminas, pode-se trabalhar qualquer material. E isso entrou o diferencial aí, quando conseguimos colocar móveis laminados, instrumentos, até acervos bibliográficos, né, antigos, pode vir totalmente a seco, entra e sai sem problema nenhum. Poxa, isso acabou o nosso trabalho sendo muito interessante, muito interessante. Então, de um bom tempo para cá, lá de 2017, começamos a investir um pouco mais nisso para oferecer para fora, né, para particulares, tanto profissionais como particulares. A princípio, a ideia era trabalhar só com profissionais, ou seja, lá o estofador ia pegar o sofá, trazer para nós, e a gente faz o trabalho, devolve para ele. Não funcionou muito bem ainda, porque acaba atrapalhando o trabalho deles, porque a função deles é pegar, trabalhar o móvel estofado, e não trabalhar, fazer essa parte que é uma parte específica de estrutura, né, que é eliminar os cupins. Eles têm outras maneiras de resolver isso, fazendo uma peça nova, como eu falei, tem algumas pessoas que tentam passar algum produto químico que não resolve, nunca resolveu, né? Isso não tem como entrar lá dentro do sofá e passar, além do que pode manchar o tecido, né? Volta o móvel para casa com odor forte e produto tóxico, né? Então, isso acaba, assim, limitou um pouco o nosso trabalho. Tipo assim, como divulgar isso, né? Então, a divulgação ocorreu sempre boca a boca, visitando esses profissionais. Então, quando acontece uma ocasião dessas, de vir uma peça com cupim na estofaria deles, que eles vão trabalhar nessa peça, eles trazem aqui, resolve, e depois eles forram o sofá, trocam o tecido, tudo perfeito. Mas, se um cliente deles, ou até um cliente nosso, ou coisa parecida, eu estou com um problema no meu sofá, tá aparecendo bolinhas de cupim, e aí à noite eles saem, aquele negócio todo que chega na época de verão, dezembro, passa outubro, aí começa a esquentar, eles começam a sair à noite, né, soltando a família, né, mas o sofá está novo, o tecido está novo, não quero trocar. Ótimo, ele vem aqui, entra na câmara, faz o procedimento e volta intacto, sem alteração nenhuma no acabamento, né? Então é um trabalho muito bacana, muito legal, muito eficiente, e que nos dá uma grande satisfação de poder prestar esse serviço, né? Prestar esse serviço tanto a profissionais como particulares, né? Então, reafirmo, trabalhamos na região da Grande Florianópolis, né? E atendemos toda a região, e já ocorreu situações de peças virem de fora, por transportadora, ou coisa parecida, por exemplo, um piano, alguma coisa assim, e a gente coloca na estufa, elimina e devolve inteira a peça, sem problema nenhum. Então, no decorrer agora, a gente vai começar a apresentar mais, fazer mais vídeos das peças que entram, que saem, nesse procedimento, que seria o congelamento a seco. É um trabalho fantástico, tem um resultado 100%, nunca ocorreu um retorno de uma peça, né? Continuou, ainda tem cupim dentro da peça. Não, porque nosso equipamento, ele conta com um dispositivo, né, que foi adaptado para que ele acuse quando o congelamento chega no interior da peça. Então, ou seja, independente da densidade ou tamanho da peça, quando chegou no miolo, lá no centro da infestação, já consta que a temperatura chegou lá, atingiu, não há mais necessidade de continuar, porque eliminou totalmente a infestação, né? Então, esse é um procedimento que eu vou apresentar nos próximos dias, né? Mas assim, um exemplo é o porquê que elimina a infestação. Porque o cupim ou a broca,
eles têm umas partículas de água no corpo para a própria sobrevivência, né? E essas partículas, elas cristalizam com o gelo e não retornam mais à vida da espécie, né? Ou seja, do ovo, do inseto, ou da larva, ou do adulto, ele vai cristalizar a parte de água e não retornando mais, não conseguindo mais recuperar a vida do indivíduo, né? Ou seja, então isso ocorre muito rápido. Isso em menos de 10 minutos, se ele estiver ali exposto, ele já estaria morto, no caso, né? Mas não, que não é o caso, porque ele está protegido lá dentro da madeira. O cupim ele não produz caloria do seu próprio corpo, ele vive com a temperatura do ambiente. Claro que ele cria um ambiente dentro da madeira seca, que é o cupim específico que nós trabalhamos aqui, é o cupim de madeira seca, né? Esse que ataca as portas, que ataca os móveis e tal. Então, não retornando à vida, né? Então, é um método bacana, muito legal, muito positivo. E se inscreva aí no canal, que no decorrer agora desse ano a gente vai postar os trabalhos que são feitos, são executados e algumas dicas assim sobre esse tema, né? Sobre o tema da infestação de cupins em móveis, enfim, né? E as vantagens e desvantagens, as facilidades, as dificuldades que a gente tem para poder trabalhar com esse método, né? Um grande abraço e até a próxima.